nosso docinho de hoje. E agora vamos falar sobre o nome, nosso nome. Será que tem poder? A gente até brincou, né, saindo aqui do intervalo, o Renato brincou. Meu nome tem poder? Estamos todos aqui reunidos com Everson Varoli, que é hipnoterapeuta, para falar sobre isso, hein? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Obrigado pelo convite de estar aqui. Estou muito feliz de poder fazer essa entrega que é para vocês, que é para o público, uma entrega que fala de nome, mas fala também de Deus, fala de amor. Isso é muito importante, quebrar esse misticismo de leitura de nome, de numerologia. É muito bacana estar aqui para isso. Obrigado. Bacana. Boa tarde, gente, eu tô até nervoso. Ele já começou aqui a falar. Ih, meu Deus. Ele já começou falando aqui. Vai sobrar pra gente. Boa tarde, é um prazer te receber aqui no nosso programa. Eu já quero abrir perguntando, nosso nome tem poder? Eu vou dizer que sim, mas eu vou contextualizar, posso? Sim, por favor. Lá em Gênesis, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Ele mudou o nome de Sarai para Sara. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Paulo, na carta aos Filipenses, ele fala que Jesus tem um nome que é sobre todo o nome. E Jesus muda o nome de Simão para Pedro, não é? Simão para Pedro? De Saulo para Paulo. Então, a Bíblia tem muito valor para explicar sobre os nomes. A Bíblia é uma grande prova de que o seu nome tem poder. E Renato tem poder, Bárbara tem poder. A gente precisa entender que o valor que tem no seu nome conta a sua história e te ajuda a alavancar na sua carreira, a resolver um trauma, a se livrar de um problema emocional. E por que o nome tem relação com problema emocional? Porque o seu nome tem um grande valor e às vezes a gente peca justamente no valor. E aí eu vou explicando um pouquinho mais no decorrer do programa. De onde que surgiu essa técnica, Everson? Ótimo. Essa técnica, ela, além de bíblica, além de uma técnica multimilenar, ela é mais recente com Pitágoras. Pitágoras descobriu padrões de repetição no comportamento de cada um. Quando ele viu que as pessoas repetem padrão, ele começou a estudar os nomes e viu relação das letras com cada comportamento. E João capítulo 1, versículo 1 diz que o princípio é o verbo e o verbo era Deus. Em Gênesis, Deus fez o mundo falando, não é? E disse Deus haja luz. O seu nome verbaliza, Renato. O seu nome, Bárbara, verbaliza. Essa força do verbo mostra um gosto, uma tendência, um valor, princípios que você dá mais relevância. Então, seu nome pode te ajudar a se conhecer. É mais ou menos que o conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É assim que eu uso como base para fazer uma leitura de nome. Entendi. Forte, hein, Renato? Muito forte. Como não é algo relacionado a misticismo, como você acabou de passar aqui, Sim. Alguns artistas em si, por exemplo, Gustavo Lima e outros, eles sempre colocam nos nomes deles, por exemplo, duas letras, não sei se você já reparou. Eu também tenho isso no meu nome, mas eu coloquei os dois T's do Renato mais como nome artístico mesmo. Não tem nada ligado à numerologia, misticismo, nada disso. Como é que, mediante essa técnica, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Você colocou um T, mas assim, no chute mesmo. No chute, nada voltado para o meio, mas assim, voltado para o meio artístico mesmo. Dizem as pessoas que são ligadas à numerologia que quando eles colocam no nome dele, faz sucesso, a vida da pessoa tem uma carreira assim, dá uma guinada muito grande, mas eu não fiz nada ligado a isso, entendeu? Tá. O nome Renato tem a essência do Renato. Você nunca vai deixar de ser um Renato com um T só. Mas Renato com dois T's muda a vibração do nome e para você se projetar publicamente no meio social, até no meio religioso, quem atua lá, faz sentido e melhora a vibração. Aí pode piorar, pode não se conectar com aquilo que você está fazendo. Você acrescentou um T
você colocou um número a mais no seu nome. Na verdade, você colocou uma letra T que é correspondente ao número 2. Sim, o número 2. Então, Renato, na essência, é um 10, é um líder. E quando o Renato acrescenta o 2, ele altera a vibração dele para o 12, 2 mais 1 é 3, que é o comunicador. Muitas vezes, meu irmão, Olha! o que a gente pensa que é por acaso é um dom, é uma resposta de Deus para você, entendeu? Então faz todo sentido você ter alterado para ter essa força da comunicação, da oratória, que é o teu ganha-pão, a tua expressão, a sua criatividade. O 3 é mais criativo, mais comunicador, é artista, são os músicos. Verdade. Então, legal. Casou. Interessante é que a gente pensa que está sujeito a ser aquilo que a mãe ou o pai da gente escolheu pra gente. Era isso que eu ia te perguntar. Não fui eu que escolhi meu nome. Verdade. E aí? Como é que eu posso ter poder sobre um nome que eu não escolhi? Verdade. Então, se fosse num jogo de truco, você teria o 7 copas e eu teria o zap. Eu tenho esse zap. É que quando o anjo Gabriel visitou Maria, ele deu o nome, não foi? Ele falou, esse se chamará Jesus. Aconteceu mesmo com o anjo que visitou Isabel. Falou, e serás o Batista, que é o João Batista. Então, gente, o nosso nome não pode ser alguma coisa que nos deixa sujeitos a sermos quem o pai ou a mãe escolheu. Não pode ser algo do acaso. Por exemplo, um irmão mais velho que deu um nome para um irmão mais novo, para a mãe grávida. Seu nome é a intuição divina. O nome Bárbara, Deus escolheu o seu nome junto com você. Você é a alma, você estava pronta, se preparando para chegar, para ser concebida, mas a alma é pronta. Sim. É bíblico também, né? Deus fala que vai enviar o Filho dele amado, quer dizer, Jesus já era pronto também. É uma prova de que a alma está pronta. Então, Bárbara é uma intuição no ouvido da tua mãe e ela acha que sonhou, ouviu numa revista, ou uma amiga deu o nome de uma filha, né? Enfim, sim. Bárbara, e ela gostou. Renato, a mesma coisa. Não existe outro nome para esse ser incrível que é Renato, que é um ser amoroso, um ser livre, que é o viajante, que gosta de contato com a natureza, que não pode estar preso, não pode trabalhar num escritorinho fechado. Então você adoece. Você tá bem? Ele tá, acho que é você que não tá, que tá regalando o olho desse tamanho. Rapaz, ele falou da minha vida toda. A conexão tua com o teu nome, ela é tão perfeita que não dá para acreditar que foi escolha de alguém. É a escolha de Deus para você, o que você precisa para vibrar. É tão interessante ver isso na Bíblia, porque eu preciso vibrar Everson, você precisa vibrar a Bárbara. E Deus diz lá em Apocalipse que quando você for para o lado de lá, o seu nome vai ser trocado. Verdade. Então, muda a vibração, você cumpriu a sua missão aqui. Bárbara, a letra B é a companheira, a parceira, não preconceituosa, aquela que se relaciona com todo mundo sem medir status, sem medir posição social. Ela é amiga, parceira e companheira. A letra A dá o dom da comunicação, que auxiliando com o B, somando com o B, é o 3. Dá 3, que é a comunicadora. O R é o 9 do amor. Então, só uma sílaba conta uma história da Bárbara. Bar, a mulher conectada com as pessoas, líder e amorosa. Essa junção da sílaba diz, ela é a oradora, criativa. O 3 que faltou no Renato e você acrescentou um T, ela tem na primeira sílaba em altíssimo nível. Uau. Não precisa colocar letra nenhuma. Olha, gente, só, hein? Top, que forte! Todo mundo vai querer agora saber qual é o nome agora, né? Qual que é esse poder. Você falou muito da questão de que não tem um misticismo, mas na ciência, eu queria que você me contasse um pouquinho como que é descobrir isso dentro da ciência. Existe uma vertente da ciência que se chama empirismo.
Empirismo é a prova de um fato na prática. Quando você tem dois elementos químicos e você não tem a menor ideia do que vai acontecer, você vai ter que fazer o experimento na prática. É esse resultado que prova que esse produto com esse se transforma em outro. Não tem como prever antes. Tá. A leitura do nome, eu não tenho como te provar que funciona, a não ser tendo 100% de assertividade de quem é você. Pitágoras descobriu padrões e ele viu que cada letra vibra uma essência, um valor. Por exemplo, a letra A, que está no primeiro lugar do alfabeto, ela vibra liderança, autonomia, independência. Você vai encontrar pessoas, Antônio, Adriana, André, todos. Antônio, seu Antônio. É, aquele que gosta de liderar, aquele que tem uma opinião muito firme. O Antônio é extremamente sincero, porque o A prevalece, que é o eu. Então, é do meu jeito, doa quem doer, eu vou ser sincero. Talvez seja o Antônio que diga, meu, você tá zoado, hein? Você não tá bem, vai melhorar. Ele é sincero de expressar. Ele fala. Ele fala mesmo. Fala ele mesmo. fala com jeitinho Sim, ele fala. Carinhoso, legal, mas carinhoso. fala, A sinceridade está expressa na letra A. São pessoas extremamente honestas, sinceras, eles gostam de liderar, de falar a verdade, buscam independência. Se ele sair da frequência dele, ficar dependendo de alguém, aí ele sofre. Ele tem que buscar a independência dele sempre. Eu me dou conta por mim mesmo. Ele pode ter parceiro, parceira, ter companheiros e tá aqui com vocês, né, de uma forma muito saudável. Mas ele sempre na posição dele, eu por mim mesmo me dou conta. Uau. Talvez ele se sobrecarregue porque não pede ajuda. Porque já que eu sou eu, aí ele não vai pedir ajuda, ele se vira sozinho com tudo. Né? Nem para pegar peso. Ele... Ah lá. Vai que vai, né? Então, agora, é muito bacana você começar a entender o seu nome para cura também. Que Pra sentido. Pra cura? Para cura. É mesmo? Por exemplo, o Renato tem um grande valor da liberdade. Se o Renato tem esse grande valor, vamos imaginar que Deus trouxe na vida do Renato algo que reprima a liberdade para que ele não exagere. Renato, você não pode sair pelo mundo largado, improdutivo. Você não pode ser tão livre assim a ponto de não ter família, de não ter filho, de não querer compromisso com a vida. Então, onde está a dor existencial do Renato? Provavelmente alguém tentou reprimir a liberdade dele na infância. Tipo, não pode isso, não vai para aquele lugar, não vou deixar, não. É a mãe, né? Minha mãe, Então, aí... Porque minha família, não quero te cortar, desculpa, foi sempre muito tradicional, entendeu? Então a gente, eu e minha irmã, a gente ficava naquele medo de, se a gente fizesse alguma coisa errada, a gente já ia apanhar, não era nem da mãe, já ia apanhar do meu irmão mais velho. Entendeu? Então, por isso que a gente nunca foi envolvido com drogas, nunca bebemos, nunca fumamos, nunca mexemos com nada errado, porque se fizéssemos alguma coisa errada, nossa, minha mãe ia dar uma surra na gente. Então, a gente, nós dois, eu e minha irmã, que nós somos gêmeos, nós tivemos essa ficamos reprimidos com isso no passado. Assim. Aí você escolhe, Renato, ou você liberta sua mãe de tudo que foi opressão, mais do que perdoando. Perdão é maravilhoso, você avança. Sim. Honrando a sua mãe, entendendo assim, a minha mãe deu tudo o que eu precisava para eu não exceder na minha liberdade. Porque o excesso de liberdade, inclusive, leva às drogas. É o ser que fala, eu posso tudo, eu experimento o que eu quiser, eu vivo onde eu quiser. Então, as dores existenciais são vistas no teu nome. A Bárbara tem a conexão com as pessoas, o dom da oratória. Será que a Bárbara não poderia exagerar nesse valor e machucar as pessoas quando fala? Ou será que ela não faz e não vai contar pra gente ao vivo? Né? Então, é possível que a dor existencial da Bárbara esteja lá na infância, quando a mãe ou o pai falou, cala a boca, não fala nada, vai pra lá, sai daqui. E aí vai ouvindo coisas que vão machucando ela, entendeu? E ela guarda uma dor a vida inteira se ela não souber ressignificar isso.
Aí nasceu o Everson hipnoterapeuta, porque eu me vi frágil demais conhecendo tudo da sua dor e não saber cuidar dela. E a hipnoterapia dá essa possibilidade de você buscar essa dor, mesmo que você não saiba onde está, qual é a história. A hipnoterapia ajuda, você ressignifica e sai da sessão totalmente curada. Essa é a finalidade, então, do método. É a pessoa chegar lá e com a sua dor, com a sua questão, e você, através desse bate-papo, através dessa leitura do nome, você consegue trazer para ela esses caminhos. Exatamente. Tá. Essa é a dinâmica toda. Entendi. E a data de nascimento mostra desafios de vida. Ah, é? Tem a data também? Não é só o nome, tem a data também? Você vibra o dia que você nasceu. Que dia que a Bárbara nasceu? Dia 10 de junho, 10/6. Então, aí, desafio da Bárbara do dia 10. Eu preciso me amar 10 vezes mais. Eita. A Bárbara Forte, já hein? tá famosa, ela já tá bem, né? Mas vamos dizer que felicidade não tem teto. Autoestima não tem teto. Então, quanto mais você aprimorar esse valor por você, mais você cresce. Que bacana. O 6 é o seu dom de família, de mãezona. Sim. É o dom de ensinar, da professora. Quanto mais você se desafiar nesse dom, mais você alavanca a tua carreira. Olha só, hein? Que E se demais. cura também. Tem gente que vive na dor, na depressão, simplesmente porque não se desafia naquilo que precisa. Entendi. É Simples bem assim. movimentos, né? Simples coisas que podem Sim. trazer essa questão do Renato, a data de nascimento. Só a data e o mês. Só a não precisa falar o data, só a ano, data e fica o mês. O tranquilo. ano não, pelo amor de Deus. E nem revela, Babi, para, hein? Não, tá, parei. Vamos respeitar o... É interessante que, Babi, uma coisa inédita que eu vou falar aqui, o meu nome é Renato, eu tenho uma irmã gêmea, ela é Renata, mas o nosso nome não seria esse. O meu seria Leonardo e da minha irmã Raquel. Olha Que coisa, só, né? você Aí, vê? como o homem sempre dá a última palavra, meu pai chegou lá na hora da certidão, não, o nome dele vai ser Renato e Renata. Pode acreditar que o anjo de Deus falou mais forte com teu pai, mesmo que ele fosse autoritário e mandão, como você tá. É mesmo? É. Que coisa, É o né? seu nome. Minha mãe tinha falado, é Leonardo, eu e minha irmã Raquel. Porque se fosse para ser Leonardo, seu pai teria tropeçado na hora de falar, esqueceria, aconteceria qualquer isso é coisa. verdade. Fique em paz. Você não tem medo de errar na leitura, não, Everson? Não, absolutamente. Não. Olha, Ele esse fala tão trabalho tranquilo, não né? seria Tão em pra mim, paz. não. Ele fala muito convicto, né? Convicto e certeiro. O meu- Agora, ó, a minha data, vamos lá, 6/2. Ai, tô curioso, meu Deus. Então, olha que interessante. Ela tem 6, E eu você tenho tem 6. 6, né, no mês, você tem no dia. É o professor, paizão, é aquele que gosta de ensinar, é o educador. É aquele que acolhe, aquele que dá o ombro, aquele que É ampara. o pastor, né? Não é à toa É. que você é pastor, né, meu amigo? O paizão. Eu sou, pior que eu sou mesmo. Então é a tua cara. E o 6 e o 2, essa soma dá 8. Não falei do nome dela, mas o 8 é o palco. É o quê? É um chamado para o palco. 8 é poder, dinheiro, 8 é estar em relevância, é querer status, é aceitar a posição de relevância no meio social, religioso, de trabalho. Estar em evidência é a tua cara. Então o 8 é uma coisa que está te realizando aqui. E você tem que se desafiar cada vez mais nisso. O 6 é o professor, então estar lá num palco, num culto religioso é importante. Ensinando os fiéis, né? Isso. E o 2 é eu preciso flexibilizar mais. Eu preciso me cobrar menos. Isso é muito Eu importante. sou muito pra perfeccionista, eu sou enjoado comigo Aham. mesmo. Muito, É a muito tua demais. E o que a hipnose entra aí nesse ramo aí, pra poder ajudar nesse método? Onde que ela se encaixa? Você. Então vamos lá. Se eu sei onde é que está, Opa, derrubei aqui a ficha, mas tá tudo bem. eu sei que o Renato precisa viver melhor a liberdade dele, talvez a trava, a dor existencial seja naquilo que reprimiu. Então a gente vai fazer
uma pequena viagem no tempo, na sua memória, sem você perder a consciência. O medo da população, o medo das pessoas quando ouvem falar da hipnose, é que a hipnose seja mística, seja diabólica, que a hipnose faça você perder o controle. Eu sempre tive e medo, o hein, hipnoterapeuta... Eu nunca fiz porque eu morria. Não, isso aí não. O hipnoterapeuta vai entrar na minha mente. Isso não existe, tá? Ah. Eu vou te dando sugestões de relaxamento. Quando o seu corpo estiver bem relaxado, a ponto do seu braço estar letárgico, caindo, assim, ó, sabe? Quando você estiver relaxado o suficiente fisicamente, o seu subconsciente aflora. Então não tem isso de você perder a consciência. Eu trago o subconsciente à tona, a gente trata e guarda ele de novo. Então você está 100% consciente. Neurociência, isso é absolutamente científico, não tem magia, não tem misticismo. Os nomes é ciência. Pitágoras provou por números que a força dos nomes é uma ciência exata, né? Acontece que um pouquinho antes de 1700 é que o nome ciência apareceu. Tudo era catalogado como esoterismo, misticismo ou filosofia. Não existia ciência. E aí as pessoas vêm trazendo uma crença errada até hoje. Né? Exato. Entendi. Agora a gente tem a palavra ciência e a gente pode ir readaptando essas novas, né, por novas lições, por novos aprendizados, as provas científicas de como é que seu cérebro se comporta na hipnose, o seu fator crítico ele reduz a atividade, o campo elétrico no fator crítico cai e o emocional sobe. Aí você traz emoções e trata. É muito interessante, né? Tem aquele livro O Poder do Subconsciente. Joseph Murphy. Isso, é ótimo, maravilhoso. Eu li, me deu várias chaves, assim, dentro desse Muito bom. meio. Olha, Everson, nosso tempo é tão curto. Será que isso aqui já acabou? Gente, já é muito terminamos bom, aqui, mas a gente já vai precisar marcar o segundo, né? Uma parte 2. Eu acho que o estúdio não vai deixar eu ir embora, né? Eu quero te agradecer, quero que você passe os seus contatos pra gente, as suas considerações finais, por gentileza. Eu quero dizer para você que tem uma dor, que tem ansiedade, fobia, depressão, pânico. Muitas vezes a hipnose pode resolver o seu problema em uma sessão. Você precisa se permitir. Eu costumo dizer que a hipnose é uma metodologia tão fácil de resolver um grave problema que é como se fosse um chá quente dissolvendo um torrão de açúcar. É só você procurar um profissional preparado, que saiba aplicar a técnica e você não precisa sofrer isso que você sofre hoje, tá? Então, eu acho que vai aparecer aí meus contatos na televisão. Tá aparecendo, isso. Já tá, já. Muito bem. Então, liga lá, procura, agenda uma entrevista. Você pode bater um papo comigo antes. E se você se sentir confortável, vem com o Everson Varoli que ele cuida de você. Adorei! Nossa, muito obrigada, bom, viu? Ai, Sempre, que delícia. vamos realmente Obrigado, marcar aí Everson, uma obrigado. segunda parte. Ah, que legal. Parte Vamos combinar. 2. É que tem muita Tem que coisa, ter. tem tanta gente que eu queria falar aqui, ó. Pegar os meninos, então a gente na próxima a gente Fechou. faz. Amanhã estamos de volta, né? Amanhã, a partir das 15 horas, estamos aqui ao vivaço para todo o Brasil e você é o nosso Valeu. convidado mais que especial. É isso aí. Muito Fica obrigado. ligadinho, tá bom? Um beijo, queijo pra Beijo. vocês. Até amanhã. Tchau, Fique com tchau. Deus. Tchau. Bacana, bacana.